Tá estreando na Netflix a série É o Amor, Família Camargo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esta série documental que fala sobre a família Camargo, como tá no nome, que, caso você não saiba, é a família do Zezé de Camargo e do Luciano também, como é o nome dela? Vanessa Camargo, né? Vanessa Camargo, que é uma personagem importante nessa história, inclusive, que é mostrada nessa temporada de É o Amor. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que a gente acha dessa série. Se você estava vivendo na Lua nos anos 2000, ou não era nascido, né? Vai saber, você provavelmente não viu como foi o grande lançamento de Dois Filhos de Francisco em 2005. Né? Todo mundo achava que ia ser uma história sobre o Zezé de Camargo e Luciano, mas os cineastas, né, o Breno Silveira, que é o diretor do filme, acabou tendo uma ideia melhor ainda, focando no pai deles, ao invés de focar neles em específico. Então, ao invés de ser uma história sobre como a dupla chegou a ser como ela é hoje, né, um grande sucesso no mundo sertanejo, focou mais na história de resiliência e de esperança do pai deles, o Francisco Camargo, que morreu recentemente, inclusive. Agora, nessa série, a gente tem a vida dessas pessoas, a vida desta família, com todas as suas contradições, com todos os seus problemas, mas também com muita junção, com muito amor, vamos dizer assim, para ficar dentro da temática dessa série. Essa série ela foi totalmente gravada durante a pandemia e foi gravada lá, né, na família, no seio da família Camargo, ali com o Zezé de Camargo. Não tem o Luciano. O Luciano, nessa época, ele estava fora, estava tendo outros voos, vamos dizer assim. Ele estava tentando aí fazer uma carreira solo sem o irmão. Então ele não aparece nesta série, pelo menos nessa primeira temporada. Mas o que a gente tem aqui é um retrato real do que é a família Camargo. O que é muito impressionante, porque geralmente quando séries desse tipo são produzidas pelas próprias pessoas, né, que estão envolvidas na frente das câmeras, elas estão atrás também, e isso acaba sendo um ponto muito negativo, porque eles acabam podando assuntos, né? A gente fica sem saber se eles estão falando a verdade ou não, se eles estão sendo sinceros ou não. Se tem uma coisa que esta série não peca, é pela falta de sinceridade, porque realmente tem coisas aqui que são, como diriam os antigos, do arco da velha. Mas antes da gente falar dessas coisas, né, preciso dizer qual é o mote principal, né, desta série, que provavelmente se você não é fã de Zezé de Camargo e Luciano, ou do Zezé de Camargo, ou do Luciano, ou da Vanessa Camargo, ou de qualquer outro membro da família Camargo, talvez você não se interesse tanto para saber, né? Mas se você for uma pessoa um pouquinho mais curiosa, você provavelmente vai querer assistir. O fio condutor dessa série é o projeto que o Zezé de Camargo e a Vanessa estão fazendo juntos, né? Um projeto de pai e filha, com outros nomes do mundo sertanejo, do mundo da música brasileira em geral. Então eles estão tentando produzir isso durante a pandemia, ao mesmo tempo também que a série vai acompanhando a relação entre eles. E uma das coisas que eu falei, né, agora há pouco, falei que é uma série muito sincera em algum sentido, é porque o Zezé de Camargo, por exemplo, ele não se furta a falar de situações que são públicas, mas que a gente nunca viu ele falando, por exemplo. E um dos grandes casos que são mostrados aqui nessa série é o momento em que ele assume que ele não foi uma pessoa assim especialmente dedicada à fidelidade no seu casamento com a Zilu Godoy, né, ex-Zilu Camargo. Inclusive, ela é referenciada na série, o Zezé de Camargo demonstra até um pouco de gratidão por ela, pelo ter ficado junto e tal, e aguentado tanta bomba na cabeça dela, né, porque nas palavras do próprio, né, ele não foi uma pessoa que era muito dada à fidelidade, ele dava aqueles flertes com as pessoas e tal. E aí tem também todo o caso da chegada da Graciela Lacerda, que é a atual noiva dele, e que teve todo um rolo, né, a Vanessa não aceitava ela no começo e tal. Então isso é um fio condutor muito interessante também para a série, porque ela foge daquela coisa da hagiografia, né, que é uma coisa de falar só bem, de falar só as coisas boas. A série fala das coisas que são mais pesadas em relação à família Camargo. Mas a parte mais grave está reservada à Vanessa Camargo. Porque aqui nessa série, durante a produção da série, inclusive, ela sofreu um aborto espontâneo. E todo esse relato, né, sobre a questão relacionada à gravidez, ao aborto que ela sofreu e todo o sofrimento, né, de certa forma, que ela teve nos dias seguintes a esse aborto, tudo isso é relatado aqui nesta série com bastante honestidade. Pelo menos para mim, na minha opinião, passou essa coisa da honestidade, de não tentar esconder as coisas, né? Apesar de ainda ser uma coisa que foge de vários temas, como o tema político, né? Zezé de Camargo ele é declarado bolsonarista e isso não é mostrado aqui, mas isso é óbvio, uma opção dele. Mas no que diz respeito à parte da família, eu acho que é uma série muito interessante, justamente por tentar
mostrar para o público como é a família Camargo por dentro, né? Porque as pessoas só conhecem pelos sites de fofoca, conhecem pelos portais, né, que saem as notícias, pelas publicações no Instagram e tal. Então eu acho que tudo isso é uma coisa muito bacana de ser visto, né, pelo público em geral nesta série. Então acaba sendo uma série interessante. Eu, por exemplo, não dava nada para essa série porque eu não acompanho, né, a vida de Zezé de Camargo, a vida pessoal de Zezé de Camargo, a não ser por conta de trabalho, porque eu trabalho em portal de notícia, então às vezes eu tenho que dar algumas notícias relacionadas a Graciele, ao próprio Zezé de Camargo, ao Luciano, à família em geral. Mas não é uma coisa que me apetece ficar acompanhando. E aqui acabei tendo um pouquinho mais de conhecimento a respeito deles e tirou um pouco de algumas coisas que eu tinha em relação ao próprio Zezé de Camargo. Isso acaba sendo uma coisa que funciona bem para o público. Se funcionou para uma pessoa que não acompanha tanto a vida deles, com certeza vai funcionar melhor ainda com os fãs. Então, a gente assistiu essa série, a gente até gostou da série, evidentemente tem aí alguns momentos, né, em que a série derrapa, né, que acaba se tornando uma coisa muito autoelogiativa, não sei se essa palavra existe, mas se não existe a gente acabou de inventar. E também lembrando que também a série fala sobre outras situações que a família Camargo viveu, muito pesadas, né, como por exemplo o sequestro do Wellington Camargo, irmão do Zezé de Camargo e Luciano, lá nos anos 90, né, que foi uma coisa midiática, foi uma coisa que aconteceu, que, assim, movimentou o país, isso também é comentado aqui. Ao mesmo tempo, também tem muitas coisas que parecem se autoelogiar, né? Então, fica pra você a decisão de assistir ou não. Essa é a nossa opinião a respeito da série. A gente gostou do que viu, justamente porque é uma série que tenta dar um pouco mais de escopo para esta família, ao mesmo tempo também que, em alguns momentos, principalmente no seu miolo, né, no meio do meio dos seus episódios, acaba sendo uma série que se autocongratula demais. Mas fica para você a decisão de assistir, se você quiser, aí você pode deixar nos comentários a sua opinião a respeito dessa série, se você já assistiu, ou quais são as suas perspectivas para esse tipo de produção também. A gente fica muito feliz em receber a sua interação, o seu comentário. Bom, por hoje é isso então, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê no canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries da Netflix, lançamentos do cinema, etc e tal. Um abraço para você e a gente se vê. Tchau!